Exercício 10 da lista 1, ok? Bom, ar quente escoa a uma vazão máxima de 0,05 kg por segundo em um tubo feito de folha metálica, sem isolamento térmico, com um diâmetro de 0,15 metros, que se encontra em um local frio. O ar quente entra a uma temperatura de 400 Kelvin e vai se resfriando. O comprimento do tubo é de 6 metros. O coeficiente de transferência de calor entre a superfície externa do tubo e o ar ambiente é igual a 5 watts por metro quadrado Kelvin. E a temperatura externa vale 280 Kelvin. Nesse exercício, utilize a correlação de Dittus-Boiter e trabalhe com valores médios. Ok? Então, está aí. O ar quente entrando a 400 Kelvin. E nesse comprimento de 6 metros ele vai sair a uma determinada temperatura. Aqui fora está 280 Kelvin. E esse coeficiente vale 5 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza? Tá? Então, está aí uma nova situação de problemas. Ok? Facilitou porque esse HCE, esse coeficiente convectivo externo, ele é constante. Né? Nos exercícios eles variam, mas depende do caso, tá? Se é ar, se é água. Né? Quando é ar, às vezes varia muito pouco, não varia muito. Não. Aí depende, né? Se é convecção forçada ou natural, tudo depende. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer o exercício e ver como que é. Bom, determine na letra A a temperatura da saída do tubo em Kelvin, B o número de Reynolds médio ao longo do comprimento L, C o número de Nusselt médio ao longo do comprimento L, utilizando a correlação de Dittus-Boiter, D coeficiente de transferência de calor por convecção interno médio ao longo do comprimento L em watts por metro quadrado Kelvin, E a taxa de transferência de calor em watt, F o fluxo de calor em watt por metro quadrado e G a temperatura da parede do tubo média em Kelvin. Tá? Então são esses os itens que nós vamos calcular. Muito bem, temperatura na saída do tubo. Nós temos que supor uma temperatura de saída. Tá? Eu fiz esse exercício, estou imaginando que vai sair a 350 Kelvin. Okay? Uma outra possibilidade, se quiser ter um outro chute, tem a temperatura de entrada que é 400. Agora está 280. Tá? Você pode somar os dois valores e dividir por 2 também. Tá? Não tem problema nenhum. Né? Esses processos, geralmente, eles não demoram para convergir. Mas nesse caso aqui, não, desse exercício. Então, a temperatura de entrada é 400, a de saída é 350, a média vai dar 375 Kelvin, beleza? E aí a gente determina, a gente obtém as propriedades do ar da tabela, né, da tabela que tem, ok? Tranquilo até aí, né? Não tem muito segredo. Bom, o que precisa entender, né? Aqui é o tubo todo, tá? Existe uma energia entrando, a energia devida à entalpia, que é a vazão máxima vezes o Cp vezes a temperatura de entrada. E vai ter uma energia aqui saindo, um M ponto vezes Cp vezes a temperatura que sai. Tá? Essa variação de energia, ou melhor, essa perda de energia, porque aqui vai entrar numa temperatura de 400 Kelvin, aqui vai ser numa temperatura menor, vai sair aqui pela perpendicular ao escoamento. Tá? Essa transferência de calor agora tem uma convecção dentro do tubo e uma convecção fora do tubo. Se o tubo tivesse uma parede com uma determinada espessura, então existiria convecção do lado interno, condução e mais a convecção externa. Por sorte, nossa, a parede, digamos que é fina, é uma temperatura, só tem uma temperatura. Professor, tem dois... Estão gravando aí de novo. Então, aqui no caso, só vai ter a convecção do lado interno e do lado externo. E vai ser representado por esse coeficiente global de transferência de calor, vezes a área superficial, vezes esse ΔT, tá? Uma diferença entre o lado
interno e o lado externo aqui, ok? Um detalhe, né? Qual temperatura usar? Né? Tem livros que adotam a temperatura aqui da saída, alguns autores, tá? Esse é um problema controverso, né? Eu acho melhor usar a média, né? Por quê? Na verdade, a gente deveria que fatiar esse tubo em várias fatias e fazer esse balanço de energia para cada fatia e resolvendo uma por uma. Esse é o melhor jeito, né? Mas não é o nosso caso aqui do curso de engenharia detalhar tudo isso, fazer desse jeito, porque assim, teria que ser um curso à parte isso, tá? Para poder entender esses mecanismos. Bom, então vamos deixar desse jeito. Então nós vamos usar uma temperatura média entre a entrada e a saída do lado interno, menos a temperatura aqui do lado de fora, essa temperatura da corrente livre, tá? O T infinito. Tudo bem? Tranquilo aí? Muito bem. Então, ó, aquele balanço de energia dá esse resultado aqui. Aquele lado que entra é igual ao que sai aqui para cima, que é esse aqui, e o que sai do lado direito, tá? Temperatura média é essa aqui, tá? O coeficiente global de transferência de calor é a soma, o inverso do coeficiente global de transferência de calor é a soma das resistências térmicas, tá? No caso, nós vamos ter só o coeficiente convectivo interno e o externo, mas esse externo é fixo, tá? Muito bem, então o que a gente vai fazer? Pegar essa equação aqui, pegar esse m.cp vezes a temperatura de entrada é igual essa equação aqui, só que no lugar da temperatura média a gente vai colocar essa expressão aqui que é a média, tá? Menos o T infinito, mais a outra parte que sai. Por quê? O que interessa para a gente? Determinar a temperatura que sai. Tá? Então nós vamos isolar aqui a temperatura que sai, em função das outras variáveis, está aqui, ó. A temperatura que sai é função disso aqui tudo, rearranjando aquela equação anterior, tá? E pronto, tá? O que a gente vai fazer agora, né? Por que é o processo iterativo, né? Porque o calor específico a pressão constante depende da temperatura média, e a temperatura média depende da temperatura de saída. A mesma coisa acontece com o valor de U, mas quem especificamente? O coeficiente convectivo interno, porque ele é baseado na temperatura média, e a temperatura média depende da temperatura de saída. É por isso que é um processo iterativo. Se essas propriedades não dependessem dessa temperatura, tudo bem. Aqui já acabava o exercício, né? A gente já achava a temperatura de saída e pronto, né? Na verdade, não precisava nem chutar, quer dizer, ia chutar, mas, quer dizer, ia ser direto. Mas vamos lá. Número de Reynolds, 4 vezes a vazão máxima dividido por π dmi, do lado interno, tá? Então, tem aqui a vazão máxima, o diâmetro do tubo, a viscosidade dinâmica, o número de Reynolds dá 19.362, tá? E aí, só um momentinho, deixa eu dar um pause aí. Então, tá aí o número de Reynolds, é 19.362. Nós podemos usar a equação de Dittus-Bohr, porque assim, ele é um regime turbulento e ele é maior que 10.000. Se ele fosse menor que 10.000, não poderia usar a equação de Dittus-Bohr. Ela é mais simples, né? Então, é essa expressão aqui, ok? E como o ar está resfriando, esse N aqui é 0,3. Se fosse aquecimento, ele valeria 0,4, tá? Então, substituindo os valores, ok? Nós vamos achar o número de Nusselt de 55,45. E aí, o número de Nusselt é o coeficiente convectivo vezes o diâmetro dividido pela condutividade térmica, ok? Então, substituindo os valores aqui novamente, nós vamos ter um coeficiente convectivo do lado interno de 11,79, tá? Watt metro quadrado Kelvin. Muito bem. E aí a gente vai calcular o coeficiente global de transferência de calor. Substitui aqui, o coeficiente global dá 3,511. Sempre quando a gente faz uma soma harmônica, tá? A soma dela sempre é menor que os valores aqui do denominador, tá? Isso é normal.
Então deu 3,511 watts por metro quadrado Kelvin. E aí a gente substitui agora o U e as outras variáveis nessa equação principal, que está aqui, ó. Tudo aqui já estão os valores, tá? Só fazer as contas e vamos ver quanto é que vai dar a temperatura de saída nessa primeira iteração. Temperatura que sai deu 378,6 Kelvin. Tinha estimado 350 Kelvin. Então, o erro relativo deu 8,2%. O erro é maior do que 1%. Então, nós vamos fazer novamente esse passo, né, todo ele, para convergir para um valor menor que 1%. Ok? Bom, de novo, tá? Começando a segunda iteração. Tá? Então, a temperatura que sai agora é 308,6 Kelvin. A gente vai calcular a média, 389,3 Kelvin. As propriedades do ar baseado nessa temperatura média. Tá? E aí, nós vamos ter que calcular na equação principal. Só que nós vamos ter que calcular de novo o número de Reynolds, com os novos valores, aqui com o novo valor da viscosidade dinâmica, e vai dar o 18.829. Tá? Substitui o número na equação de Jutz-Boyter para o cálculo do número de Nusselt, tá? Que dá 54,16, mudou um pouquinho. E aí joga na fórmula que relaciona o número de Nusselt com o coeficiente convectivo e vai dar 11,91 watt por metro quadrado Kelvin. Tá? E aí joga no valor do cálculo do coeficiente global de transferência de calor, 11,91 e o 5 aqui, né, a soma dos inversos, tá? E o U vai dar 3,521 watt por metro quadrado Kelvin. Substitui na equação principal, tá? Então tá aqui o resultado. E o resultado deu 378,5 Kelvin, tá? Então, ao final dessa segunda iteração, o erro relativo deu menos 0,026%, tá? Que é menor que 1%. Então, acabou. O processo convergiu. Beleza? Entenderam aí o exercício? Continuar. Bom, o número de Reynolds, a gente pega do último valor, 18.829, tá? Que foi calculado. C, o número de Nusselt médio ao longo do comprimento L utilizando a relação de Jutz-Boyter. Então a gente pega também o último valor da última iteração, 54,16. E letra D, o coeficiente de transferência de calor por convecção interna médio ao longo do comprimento L, tá? 11,91 watt por metro quadrado Kelvin. Também a gente pega da última iteração, tá? E aí, ó, letra E, a taxa de transferência de calor em watt. Nós vamos calcular pela variação da energia térmica devido à entalpia, devido à variação de entalpia. Tá? Então, esse resultado vai dar menos 1.089 watts, ou seja, houve essa perda porque houve um resfriamento do ar dentro do tubo. Ok? E letra F, o fluxo de calor em watt por metro quadrado. Então, esse calor, essa variação ao longo do escoamento, é a mesma taxa de transferência de calor que sai pela lateral, pela superfície lateral. Tá? Então, esse calor, que é o de convecção, que é igual à variação da energia térmica, o Q dividido pela área superficial, que é π vezes o diâmetro vezes L, então vai ficar menos 1.089 dividido por π vezes 0,15 vezes 6, tá? Esse fluxo de calor vai dar menos 385,2 watts por metro quadrado. Lembrando que esse fluxo de calor ele não é constante, isso aqui é um valor médio, mas ele varia ao longo da posição X, ok? E letra G, a temperatura da parede do tubo média em Kelvin. Tá? Então, ó, a gente tem esse fluxo de calor, aqui é o meio do fluido, tá? Que tem uma temperatura média. Aqui nós temos uma resistência convectiva, no caso interna ainda, né?
Aqui nós temos a parede do tubo, então nós temos a temperatura média da parede. Aqui uma resistência convectiva externa, tá? E aqui a temperatura da corrente livre do lado de fora. Então, o que a gente fez para poder achar a temperatura de saída? Nós pegamos esse primeiro ponto e o terceiro ponto e juntamos, porque a gente não tinha condições de achar o TS. Senão nós íamos ficar com mais de uma incógnita, então ia dar mais trabalho. Quer dizer, daria para fazer, só que ia ter mais equações e ia ser mais trabalhoso. Agora, para determinar o TS, ou a gente pega entre esses dois, o primeiro e o segundo ponto, ou entre o segundo e o terceiro ponto. Aí a gente acha a temperatura da parede, tá? Porque o fluxo de calor é o mesmo, que percorre aqui todo esse caminho, tá? E o que muda são as temperaturas, porque essas resistências térmicas mudam um pouco. Então, ó, nós pegamos entre a temperatura e a temperatura externa lá, ou seja, entre o segundo ponto e o terceiro ponto, ok? O coeficiente convectivo é 5, tá? Então fica 1 sobre 5, fluxo de calor 385,2 e a temperatura da parede dá 357 Kelvin, ok? Tudo bem? Beleza? Terminamos o exercício, tá ok? Então tá coerente, né? Então acho que era 400, deu 378,5 na saída, temperatura da parede 357, lá fora da vizinhança 280 Kelvin, ok? Bom, vou só